Olá, amigues, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem acompanhando aí, né, esse cenário político que a gente está inserido, né, nessas eleições municipais em tempos de pandemia, mas se mostrou mais que necessário esse retorno, né, dessas atividades. Não dava mais para ser adiado, né? Então, esse retorno foi importante, né, para escolher as pessoas que vão nos representar. Mas diante disso, umas coisas que me chamam muito a atenção nessas últimas eleições, e aí eu tenho observado muito a política aqui que está sendo feita dentro do meu município, é o aumento das candidaturas femininas, né? E aí, isso é interessante porque na eleição passada, né, na eleição para presidenciáveis, deputados, enfim, a gente, né, ouviu falar muito na mídia sobre candidaturas femininas, né, mas de um jeito muito negativo, que eram as candidaturas femininas que vêm, né, que foram candidaturas laranjas, né, que era apenas para cumprir a cota dos partidos, né, porque, para quem não sabe, tem uma cota mínima, salvo engano, 30% das mulheres precisam estar disputando cargos políticos, né, nas eleições. E isso é muito legal. E aí eu observo esse aumento, observo tudo isso porque a gente saiu, né, dessa problemática, né, das candidaturas laranjas, porém a gente está entrando em um cenário muito bom, que é presenciar candidaturas femininas que já têm um trabalho e um serviço sendo desenvolvido a longo prazo, né? E isso é bom, né? São mulheres que já têm um trabalho no serviço público, né? De política pública. Então, isso é muito importante, isso é muito inovador, né? Porque a gente está acostumado a não perceber, né? A gente conhece muito o trabalho, muitas vezes, de vários homens e, no entanto, não conhecemos trabalhos que mulheres incríveis vêm desenvolvendo dentro da área de política pública. Então, quando a gente se depara, né, com essas opções a ocupar cargos de poder, né, dentro do legislativo, dentro de gestão pública, eu falo isso como um prefeito, enfim, né? Então a gente consegue, né, perceber as alterações, né, em que estamos promovendo a pequenos passos, mas que são pequenos passos que vão levar a longe, né? E nisso tudo, como eu já falei das candidaturas laranjas, né, que já tiveram nos anos na eleição de 2016, esse ano a gente já se depara com candidaturas efetivas, né, de mulheres aí que já têm esse serviço. E o mais importante, né, nisso tudo é ver o quanto elas estão engajadas, né, o quanto elas estão sendo participando, né, desses espaços, porque até então se falava, né, em uma candidatura feminina, mas ninguém via, né, e o quanto elas estão tendo esse espaço de falar sobre suas propostas, de dizer quem são, o que fazem, o trabalho que já têm. Então isso é muito, muito, muito importante. E aí, pensando nisso, e também trazendo um pouquinho das eleições passadas, vale lembrar que nas eleições passadas a gente teve uma candidata, né, a presidenciável, que foi a Manuela Dávila. E aí ela passou, né, sofreu, né, no período, no programa Roda Viva, que era uma sabatina, né, de várias pessoas, enfim, vários jornalistas, pessoas de economias, enfim, para saber sobre as propostas e, assim, serem indagadas. E aí uma das coisas que ficou muito forte foi a interrupção dela, né, da fala dela como mulher, quanto referente, né, nos outros candidatos a presidente, não teve isso, né, e por que ela, quanto mulher, estava sujeita a isso. E trazendo, porque eu gosto muito de assimilar duas leituras ao mesmo tempo, porque eu acho que se completam os assuntos. Recentemente
eu estou lendo esse aqui, Mulheres e Poder, um manifesto, que é um livro bom, muito bom, muito bom. As primeiras paginazinhas que li dele já fiquei tocada, né? Já fiquei... E é bom porque ele traz história, ele traz contextualização, muito, muito bom. E li esse daqui, Os Homens Explicam Tudo Para Mim, da Roberta Solin, não sei, tá, gente? Desculpem, mas é isso, não tenho inglês fluente, não tenho nada. E aí, o que é que acontece? A gente tá nesse momento, né, lidando e observando essas candidaturas femininas, e muitas vezes, por mais que elas estejam nos representando, e aí eu tô falando num contexto generalista, né, do que tenho observado fora do meu município, aqui a gente tem um espaço de fala muito bom, muito destinado às mulheres, mas já tenho percebido que em outros municípios que eu tenho acompanhado, esse espaço de fala às mulheres tem sido negado, né? Embora elas estejam candidatas, elas precisam buscar meios alternativos para que essa voz, né, para que para que suas ideias, né, para que sua candidatura chegue ao conhecimento dos outros. E aí, vamos lá. Lendo esse Mulheres e Poder, e por isso que eu juntei com esses Os Homens Explicam Tudo Para Mim, que pra quem não sabe, esse aqui fala sobre mansplaining, aqueles terminhos bem inglês que o pessoal fala aí nas redes sociais, que eu acredito que já deveriam ter, né, terminhos aí traduzido para o nosso português, né, para que a gente fale mais claro sobre feminismo e sobre nossas ideias para as pessoas. Esse aqui é o primeirinho, que fala justamente sobre essas teorias, e ele nos coloca muito, né, sobre os nossos locais, o quanto a nossa fala é descredibilizada, o quanto a gente sempre tá ali não é ver navios, né, mas o quanto a gente sempre precisa de um homem para dar legitimidade para a nossa fala, o quanto muitas vezes a gente precisa ser interrompida, né, dos nossos espaços de fala para que outros homens falem. Então, muito importante essa leitura e super indico. Já nesse livro aqui, Mulheres e Poder, as primeiras paginazinhas, eu já fiquei muito encantada, porque foi na primeiríssima quase aqui. O quanto ele fala aqui, tem aqui, né, várias coisinhas, mas eu vou ler só a parte que eu achei mais interessante. Deixa eu pegar aqui. Que fala sobre Homero, né? Ele fala. Há algo... Porque Ai, gente, eu vou ter que ler tudo, porque senão vocês não vão entender e eu não vou conseguir explicar, porque eu sou meio ruim pra explicar as coisas assim. A música não agrada, e Ellen, diante de todos, pede que se escolha um tema mais feliz. Nesse momento, intervém o jovem Telêmaco. Gente, esse nome grego é tão chato. Mãe, diz ele, volte para seus aposentos, retorne o seu próprio trabalho, o tear e a roca. Discursos são coisas para homens, de todos os homens, e meu, mais que qualquer outro, pois o meu é poder nesta casa, e lá se vai ela, volta para o andar de cima. Há algo um tanto ridículo nesse menino recém-saído das fraldas, calando sua experiente Penélope, de meia idade. Mas isso é uma boa demonstração de que, no ponto em que começam as provas escritas na cultura ocidental, as vozes femininas não eram sempre ouvidas em âmbito público, mas que isso, na visão de Homero, parte do amadurecimento, no caso do homem, é aprender a assumir o controle do pronunciamento público e silenciar a fêmea em espécie. Então, você já vê que o silenciamento da mulher nos espaços, né, de poder, nos espaços se estabeleceu desde muito antes. E o quanto essas questões são trazidas, né, ainda hoje nos espaços públicos, nos espaços de decisão, dentro do trabalho, né? Então,
Uma reflexão sobre as nossas eleições. Temos mais mulheres participando da política, né, fazendo política, sempre fizeram, mas estamos começando a percebê-las. No entanto, temos já em outros locais, né, locais onde há uma predominância, né, e uma resistência a aceitar, né, essas mulheres, e o quanto, né, ainda precisamos caminhar para presenciar, né, esse espaço de fala amplo e livre feminino, né? Então, é isso, e espero ajudar de alguma maneira. Sempre fico aqui querendo ouvir, querendo saber o feedback de vocês, mas até agora eu não tenho feedbacks. Mas cheguem e conversem aí, que estou sempre disposta a trazer mais coisas, e isso me revigora, sabe? Isso me traz um ânimo quando eu vejo que estou sendo respondida, que estou sendo... Como que chama aquela palavra? Vale até uma palavra que o pessoal fala. Enfim, não lembro mais, eu esqueço as coisas. Espero que gostem, um beijo.